Olá, bom dia, queridos amigos, alunos, companheiros de caminhada. Vamos agora começar com o primeiro capítulo mesmo. Fizemos a introdução, agora nós faremos a nossa dissertação através de vídeos sobre o que é o Samsara, o Dharma e o Karma. Será esse o assunto dessa nova série. Como eu disse, foi pedido de um aluno e, coincidentemente, eu não decido o que é que eu vou fazer. Eu não tenho o poder, não me foi dado, de decidir qual o tema que eu vou explorar. Então, me desculpo aqui com todas aquelas pessoas que eu amo do fundo do coração, porque são vocês que estão fazendo o nosso canal crescer. São vocês que nos ajudam, são vocês que nos permitiram a Richard comprar um computador novo e a mim, recentemente, quase na mesma época, um objeto de uso doméstico indispensável para uma vida digna, que o meu não prestava mais. Então, agradecimentos, isso tudo é feito através de donativos, porque do YouTube recebemos a primeira quantia, a fabulosa quantia de R$ 500, mas com os descontos devidos do imposto de renda, então foi 460. Eu, depois de, portanto, 5 anos e meio de YouTube, então eu recebi R$ 500, deixando de lado o desconto. Veja que maravilha. Então, a grosso modo, R$ 100 por ano. Se eu fosse ver do YouTube, se não fosse a brilhante ideia do Richard, que não começou com ele, começou com uma pessoa amiga nossa, então eu teria que me contentar em ver um ano com R$ 100. E olha, esperei até ontem, foi a semana, foi quarta ou quinta-feira dessa semana, hoje é sexta, né? Então você imagina, então só vive no YouTube quem diz o que o povo quer ver, quem diz o que o povo quer ouvir, melhor, quem mostra o que o povo quer ver. E o povo não sabe o que quer ver, né? O povo vê aquilo que o Zeitgeist, ou a mídia, ou um ou outro, o Zeitgeist é uma expressão alemã que quer dizer o espírito da época. Não se sabe como, há uma força, e essa força, em determinado momento, ela parece que desce de cima, toma conta de todas as mentes, ou da grande maioria é o pleonasmo, toda a maioria tem que ser grande, mas me permitam seguir aqui a linguagem, não está aqui o professor de português. Então, a maioria das pessoas tem essa noção, não se sabe como. O Zeitgeist, então, é o espírito da época, a ideia predominante da mente das pessoas. Então, ou é isso, ou a mídia, ou seja, um grupo, uma elite que governa o mundo, né, econômica, social, política e que mais que resta, hein? Socialmente, economicamente, politicamente e ideologicamente. Então essa elite faz através da mídia, que é comprada, pertence a essa elite, faz essa ideia, divulga essa ideia e ela se torna, como foi o caso da Revolução Francesa, precedida do Iluminismo, precedida da maçonaria, que foi um golpe de Estado maçônico feito pelo Rothschild, através de 2 personagens apenas, olha, dois grandes personagens que estão ocultos, o nome deles não aparece na Revolução Francesa, mas foi Adam Weishaupt, um padre apóstata da Baviera, professor de direito canônico, e Voltaire, que era um iluminista, portanto um filósofo iluminista. Um na França, Voltaire, e outro na Baviera, na Alemanha. Então, comprando essas 2 pessoas, então essas 2 pessoas fizeram uma teia, e essa teia vai dar o iluminismo, e o iluminismo vai dar a Revolução Francesa.
Então, assim se faz a história. Mas o nosso queridíssimo Olavo de Carvalho, com muita sabedoria, diz: 70% da história acontece naturalmente, ou seja, um poder superior conduz a história. Eu tenho um livro chamado Deus é o Senhor da História. Mas 30% fica a cargo do homem. A liberdade do agir humano, então, compõe esses 30% da história, planejado, decidido, arquitetado. A ideia é brilhante. Aqui vão os meus mais sinceros agradecimentos ao Olavo de Carvalho por esse conceito claro e verdadeiro. Né? Nem sempre ele foi claro e verdadeiro, mas aqui é. Então, meus queridos amigos, feitos os agradecimentos de praxe, agora nós vamos mostrar a vocês o que é a roda do Sansara. Vamos mostrar a figura. Então, aqui está. É uma roda. Está faltando um pedacinho porque eu quis mostrar a vocês o nome. Ó. A roda do Sansara. Ou seja, no hinduísmo e no budismo, a concepção é essa. É uma roda que roda. Entendeu? Deixa eu ver se eu subo um pouquinho, então vamos dar mais ênfase agora. Já viram o nome, né? A roda do Samsara. Vamos subir mais um pouquinho. Pronto. Agora ela está aí toda completa. Então, cada pontinho branco desses seria... Cadê o lápis? Cada pontinho branco desses seria uma civilização em determinado momento da vida. Então, a roda do Samsara é a vida em toda a sua extensão, desde o começo do mundo, desde o princípio do mundo até o fim, e cada pontinho desses, cada tracinho desses é uma civilização. Aqui, esse centro, seria o poder inconsciente que faz com que isto aconteça. Essa é a noção que tanto no hinduísmo quanto no budismo se tem da roda do Samsara. É simples. Então, um poder central, inconsciente, se expande, fica maior e roda. E ele leva nessa roda, esse poder inconscientemente, leva nessa roda ciclos de civilizações simultâneas ou posteriores. Pode ser essa que se tornou essa e essa que se tornou essa, ou seja, pode ser uma sucessão de civilizações que, partindo desse ponto supostamente, vai chegar a esse ponto girando ou no sentido do relógio ou no sentido contrário ao relógio. O sentido não importa. Importa que ela gira. Por isso eu chamo de roda. Ora, a ideia é extremamente análoga ao que nós conhecemos já sobejamente, com vários conceitos diferentes. Por exemplo, em Yahvé, nós temos aqui, né, uma roda, deixei por último, mas ela será precedida de outros conceitos que são a mesma coisa. Ó. Então, começa com o Y de Yahvé, que é o demiurgo, seria a mesma coisa, viu, gente? A roda do Sansara é um demiurgo. É uma concepção muito sofisticada de um demiurgo. Então, começando por aquele que nós já conhecemos, então cada um daqueles traços seria equivalente a isso aqui, ó. Partindo de Iode, então uma cultura, uma civilização ou uma pessoa, vocês escolhem, cada ponto desse tem 1 centímetro, eu botei a régua. Então, a distância entre cada um desses pontos é 1 centímetro. Então, aqui estaria ou uma civilização ou uma pessoa. Essa mesma civilização, 5 anos depois, 2 anos depois, aí vocês podem estabelecer o tempo. O fato é que essa civilização, essa cultura, ou essa pessoa, ela vai evolvendo através do tempo. A noção é a mesma que Kepleri
que é o demiurgo egípcio. Então, ambos são demiurgos, portanto, a roda de Sansara também é um demiurgo. Só que aqui é linear, é reto. Acontece, portanto, como se fosse uma flecha, que é disparada de Iode a Re, quer dizer, do começo até o fim. O começo seria o princípio de tudo, ou seja, nós sabemos que quando Javé é criado, e o final, quando ele chega ao seu ponto ômega, quando ele se torna aquilo que ele é. Como está em Kheperi, né? No egípcio é muito mais simples de entender, porque Kheperi se define como aquele que se torna. Eu sou aquele que me torno. Eu me faço segundo o meu desejo. O meu pensamento modelou o meu corpo da forma que eu quis. O oceano primordial, as águas primordiais, a minha mãe, me pariu. Eu saí dela. E já saí dela formado segundo o meu desejo. Estou citando o texto de memória, mas está no livro dos ataúdes, né, que é a biblioteca egípcia. Então, são dois demiurgos conhecidos. Mas lembre-se, o fundamental é aqui é linear e a roda não vai ser cíclica. A única diferença. Vamos explorar os fatos lineares. Aqui nós temos, já não é tão retinho. Aqui seria como uma seta. De Iode ao último Ré. De Iode não é até esse Ré. De Iode até o último Ré. Aqui está suposto, então, que no meio há o Ré medial, há o W, o Val, e para chegar até o Ré final. Então, Iode, suposto Ré, Val, Ré. Então, ele se torna. Javé também se define como aquele que fará ser como deve ser. Os conceitos são muito parecidos. Tanto faz dizer, eu sou aquele que se torna, pois eu me torno aquilo que eu quero, é o caso de Kheperi, é assim que ele se define, e Javé diz, eu sou o sendo, ou seja, eu vou me tornando, porque eu faço ser aquilo que eu quero que seja. Agora, a diferença é que no Samsara não há essa consciência, enquanto que tanto Javé quanto Kheperi têm consciência. Aqui nós temos, portanto, a diferença entre a roda do Samsara, que eu vou mostrar de novo, né, e o demiurgo Javé e o demiurgo Kheperi. Há uma noção de um ser consciente, inteligente, que sabe que está fazendo isso, que ele faz, mas ele obedece, aqui, no caso pelo menos Javé, obedece a uma instância superior. Já no caso de Kheperi, não. Ele diz, pela minha vontade, eu criei os meus membros. E eu faço-me, e me construo, e me formo, segundo o meu desejo. A diferença, então, é que Javé é um servo de uma força superior a ele, e Kheperi é totalmente independente. No caso da roda do Samsara, do hinduísmo ou do budismo, a coisa é pior. A coisa é pior porque não posso chamar nem de consciência, mas a força que move que cria e move essa roda, não tem consciência do que está fazendo. Então tudo é feito como se fosse agora, então, né? Como é que o nome que está sendo dado aí aos robôs? Nós estamos na era dos robôs, então tudo agora é robô. É GPT, acho que é GPT. Então, é inconsciente. Esse centro é inconsciente. Ele se expande de modo inconsciente. E ele roda de modo inconsciente. A diferença é essa. Kheperi tem consciência de si, sabe o que faz. E faz porque quer. Mas não tem que obedecer a ninguém. Já Javé tem consciência, nesse sentido é perfeitamente igual a Kheperi, a semelhança, a analogia entre ambos é perfeita, por isso eu escolhi os dois, Javé e Kheperi, Javé dos semitas, principalmente dos
israelitas, o Deus de Israel, e Khepri, o Deus dos judeus. Mas um Deus que pouca gente conhece. Assim, na galeria dos deuses judaicos, dos deuses egípcios, que se chama a Enéade, porque são 9 deuses principais, não está Khepri. Então é curioso. Só um pesquisador, muito atento, vai encontrar Khepri. No caso, eu e meu sobrinho Leonardo encontramos. Foi muito difícil, mas nós encontramos. Há um demiurgo no Egito, na teogonia egípcia. Esse demiurgo se chama Khepri, e a figura que o mostra, em vez de ser uma roda, essa roda aqui seria um poço, e dentro desse poço, esses traços brancos, seria ele surgindo, uma pessoa emergindo. Então ele está emergir é para cima, imergir é para baixo. Então ele estava aqui dentro desse lago, que ele chama a minha mãe, o mar primordial me pariu. Então ele tem algo que o antecede, mas ele não tem obrigação nenhuma de obedecer a esse algo. Ele é independente. No caso de Yahvé, não acontece isso. Ele não é independente. Ele é criado também como Khepri, por Reshit, quando nós dissemos, na Bíblia, Gênesis 1, Elohim junto com Reshit, porque a criação da Bíblia é feita pelos dois. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Estou falando do credo niceno-constantinopolitano, que não é o credo que vocês conhecem. Porque o credo que vocês conhecem deu muita confusão, muitas heresias, e aí Constantino convocou. Então, depois de Niceia, onde nasceu o credo, foi, vamos dizer, organizado o credo, que segundo a enciclopédia Bloch, os bispos pegaram uma frase de cada apóstolo. Portanto, isso é tradição. Isso não, eu só vi isso escrito na enciclopédia de um judeu, que é Pedro Bloch, não é isso? Bloch, B-L-O-C-H, que era sionista, e depois descobriu que o partido sionista não prestava, era um ninho de ratos, e ele então cometeu a besteira de não apenas se retirar, como Einstein fez, como Mahatma Gandhi fez, e como outros fizeram, mas ele denunciou. Ele tinha uma revista Manchete, e ele fez uma edição de cerca de 20 revistas, em todas elas denunciando o sionismo. Resultado, quebrou. O sionismo matou economicamente, porque às vezes ele mata fisicamente, como fez com Jacques Bernstein. A Mossad, polícia israelense, matou, mesmo assassinou Jacques Bernstein, um profeta judeu moderno, autor do livro História de um jornalista americano na Israel marxista, racista, sionista. Mataram ele, mas ele tinha deixado uma cópia com um amigo. Vocês podem encontrar na internet, e o amigo publicou. Ele disse: se eu morrer, publica. Eu darei minha vida, mas o mundo saberá o que é o Partido Sionista Mundial. Então, mataram Pedro Bloch. Tem Jonas Bloch, que foi ator da Globo, e tem uma menina chamada Bloch, que eu não me lembro bem quem é. Eu não sou muito ligado nessas esteiras, não. Eu sou ligado na minha família, nos meus amigos, Então, aquilo que o povo é induzido vamos dizer assim, a considerar importante pela mídia, aí a escola de samba, política partidária, o que mais? Qualquer coisa que divide, religião sectária, time de futebol, nada disso eu tenho. Instituição, não possuo nenhuma. Sou completamente independente e detesto essas divisões. A religião divide, a política partidária divide, as escolas de samba divide,
as ideologias dividem e o futebol divide. Todas essas 5 coisas que são impostas à humanidade, né, são impostas por essa elite, ou é uma tendência natural do homem. Não vamos aqui, eu acho que são impostas, porque há um processo de criação. O funk é um exemplo disso. Algum tempo atrás não existia funk, ninguém sabe o que era o funk, né? O que havia era um ritmo bonito, que tem canções encantadoras, e que eu gosto, que é fundo de quintal. Começou com esse nome, fundo de quintal. Hoje tem um outro nome, é uma variação do samba, né? É um samba mais moderno. E aí do samba, que era uma coisa agradável, fundo de quintal, acho que um conjunto com esse nome, surge bruscamente, do nada, minha gente, do nada, nada surge. De repente, todas as rádios começam a tocar o funk, a dança na boquinha da garrafa. E a menininha se balançando a bunda, né, só de calcinha, com 4 anos de idade eu vi, com a garrafa que simboliza um falo, um pênis, e aí a garotinha e os pais ao redor, e a família ao redor, rindo, batendo palma, e aquele batuque que é um tambor, e é o ritmo tipicamente indígena para nos fazer regredir. O funk foi criado, portanto, propositalmente para nos tornar tribalistas. Houve um conjunto com esse nome, tribalistas. Então, voltarmos ao modelo mental da tribo. Regredir, emburrecer. O funk tem essa noção. Botando aqueles negócios de metal no nariz, ou nas sobrancelhas, ou nas orelhas, ou eu já tive uma namorada que ela tinha no clitóris. Ou então pintar aquelas tatuagens no braço. Se Deus me der essa pele, é porque ele acha que ela é bonita. Eu não tenho direito de modificá-la. É condenado pela Bíblia, e a juventude não sabe disso, que a juventude não conhece a Bíblia. A juventude perdeu a noção de Deus e da religião, e você, com mais ver, tem um indivíduo aí que o corpo dele não tem 1 milímetro que não seja tatuado. Ele é totalmente tatuado. Gente, essas ideias diabólicas são impostas à sociedade através de um método de convencimento em 3 etapas. Primeiro se mostra e diz-se que é algo negativo. Num segundo momento se diz que talvez não seja. E no terceiro momento se diz que é algo belo. Esse é o processo, em 3 etapas, né? Então, é assim que eles fazem. Primeiro mostram o lado negativo. Olha, que coisa feia. Um homem bonito, forte, belo, só de sunga, com o corpo todo pintado, não se vê quase ele. Aí depois vem a segunda etapa, que é quando se coloca isso em dúvida. Será que realmente ele não seria mais bonito se ele não tivesse essas pinturas? Aí pode se mostrar outro ser humano, né? Geralmente de academias, são bonitos, são belos, são fortes. E qual o mais bonito dos dois? Aí vem a segunda etapa, onde ele aí prefere, né? A mídia faz tudo, ela faz tudo ao mesmo tempo, ou seja, isso é feito em mais de 1000 canais de televisão pelo mundo inteiro. Então a sociedade termina sem saber, achando que está pensando isso, que isso é um processo natural, não sabe que a pessoa que inventou a tatuagem e botou no corpo, que a pessoa que inventou o piercing e botou no nariz, nas orelhas, nas sobrancelhas, onde quer que seja, ou no lábio, né, que ela foi induzida a isso, foi levada a isso, através de um processo de convencimento, de persuasão, ou seja lá como for, de violência mental, dando a ela uma noção que ela não tinha. É assim que funciona. Isso é a estratégia do Partido Sionista Mundial. Então, voltando ao Olavo, então 70% da história é feita por Deus, ele é católico como eu. E 30% é feita pela elite mundial, pelos dirigentes da sociedade, que hoje são os globalistas. Antes já foram os iluministas,
e já são ramo dos Illuminati. Aqui no Brasil, em São Paulo, eles se sediaram. Desculpa, no Brasil eles se sediaram em São Paulo, para ficar longe do Rio de Janeiro, com o nome de Burschenschaft. Mas todos sabemos, é só ler os bacharéis do século XX e a Faculdade de Direito de São Paulo. É o trabalho, denúncia, em que um mestrando, porque ele é pós-graduado, e ele agora vai fazer uma monografia para mestrado. E ali está toda a porcaria da República, planejada, efetuada, com toda a covardia, com toda a podridão, que nós estamos vendo agora o resultado. Roubo, hipocrisia, mentira, as pessoas extremamente egoístas, tudo planejado por um senhor Frank, que era o chefe, e que não se sabe como. A faculdade tinha um diretor, mas quem mandava era o professor Frank, que todo mundo sabia que era alemão. Não dá para conceber, mas eu tenho a obra e quem quiser, se pedir, eu mandarei, mas só se pedir por e-mail. Mas, voltando à nossa roda da fortuna, então, era inconsciente e tinha a forma de uma roda. Esses estágios em branco podem ser uma pessoa ou pode ser uma cultura, civilização, evolvendo, mudando de um estágio para outro. Então, a ideia de evolução está aqui. Não necessariamente é de progresso. Vejam, evolução é simplesmente ir. Progresso é ir para o melhor. Então, a mesma coisa em Yahvé, só que é retilíneo. A mesma coisa em Kepler, a mesma coisa em Heráclito, quando ele imagina Não, Heráclito é aqui, o rio. Heráclito diz que tudo muda e faz a ideia do rio. Então, aqui seria a ondulação mesmo da história. Ou seja, a história se faz em ondas, que sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem. Então, é a teoria ondulatória da história, ou o biorritmo. A história tem um ritmo, esse ritmo é biorritmo no homem, mas só é bio no homem. Então, na história, é apenas um ritmo. Então, o universo, a história e o homem obedecem a um ritmo. E essa teoria não supõe Deus, porque a ciência não supõe Deus. Saímos aqui do místico para o científico. Heráclito, filósofo, tem outra ideia. Aqui são 3 ondas do rio, mas em cada um desses pontos você pode ver o alto e o baixo. Então você está no de baixo, está no de cima, está no de baixo, está no de cima, ou você é a civilização. É a mesma ideia do Zeitgeist. É a mesma ideia do espírito da época. Imposta da mesma maneira, das 2 únicas maneiras possíveis. E aqui nós finalmente chegamos ao Samsara, a roda da fortuna, que seria, partindo de A, chegar até Z. Acerta a parte de A e vai na direção rodando, e finalmente chega a Z, que é A de novo. Ou seja, a parte de um ponto, já chega a esse mesmo ponto. Eu tive que fazer separado, porque se eu fizesse tudo junto misturado, eu obliteraria o A. Então eu fiz separado. São todas as mesmas coisas. Tudo diz o mesmo. Então, espero vocês compreendam nesse vídeo o que é a roda do Samsara. Ela está ali assim, mas ela pode ser vista como Yahvé e Kepler, ela pode ser vista como uma teoria ondulatória ou rítmica, tipo de um tobogã, que vai e vem, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, mas aqui ela está na sua acepção, que nós já mostramos, não vou mostrar de novo a figura, que a teoria cíclica da história. Ou seja, a história é um ciclo que parte de um ponto para chegar de novo a esse ponto. Cada pontinho de cada tracinho desses eu não medi, aqui é 1 centímetro, mas vamos imaginar que seja. Só que aqui é inconsciente. Aqui Heráclito diz que usa o rio, porque se você entrar no rio, as pedras que estão debaixo dos seus pés,
Os peixes que são ao seu redor são de determinada natureza, e você sai, espera 2 minutos e entra, e aí já não são mais os mesmos peixes, já não são mais as mesmas pedras, o ambiente superficial e subaquático mudaram. Essa é a ideia de samsara, a ideia de mudança. Nós vamos dizer, então, isso vamos dizer assim, da maneira como é definido. Mas você pode ter a última ideia, que é o próprio homem, o ser humano. Então, ele parte do nascimento, aqui tem um pontinho que seria a idade adulta, e aqui tem outro pontinho que é a velhice. Eu fiz muito pegado aqui, mas ser humano, nascimento, idade adulta, maturidade, e aqui velhice. Então, você pode então imaginar em você mesmo, quando você era uma criancinha, como é que você pensava, como é que você agia, o meio no qual você estava, como era a sua família, quais eram seus amigos. Aí com 14 aninhos, já pode ver que mudou tudo. De repente você já mudou de endereço, os amigos já são outros, mudou de escola, e assim sucessivamente. Faça uma visão da sua vida e você tem a roda do samsara, não como uma roda. Então é uma lei cósmica presente no universo. Nós vamos agora ler isto no próximo vídeo. Já não vamos tratar, tem 5 minutos, mas eu creio que não teve nenhuma dificuldade de entender. Então, é a mesma ideia de Yahvé e de Khepri, ou seja, é o evolver, que pode ser evoluir, quer dizer simplesmente passar de um estágio para outro. Muita gente pensa que a evolução é sinônimo de progresso. Não. A evolução só é progresso quando é do pior para o melhor, que é o nosso contrário. Nós somos descendentes de antepassados superiores, segundo todas as evidências. Eu sou partidário dessa ideia. Tem quem acha que não. Mas eu acho que ninguém mais acredita que o homem veio do macaco. Aliás, até agora é proibido chamar uma pessoa preta de macaco sob pena de prisão, processo inafiançável com prisão, que eu acho que é muito tempo. Mas, então, e tanto faz. O meu professor de inglês era preto, eu chamava de Chico Preto, na intimidade. No Colégio Superior do Barreto, o professor Francisco era um gênio. E só tinha a diferença que eu tinha a pele branca e os olhos verdes. Ele era negro, naquela época a gente usava essa palavra, agora dizem que tem que ser preto, porque magia negra, mas feijão preto é uma coisa gostosa. Aí ele diz, não, deixa de usar negro, porque negro dá uma conotação ruim. Então vamos substituir. Então a pessoa que tem a pele de cor, então, de cor preta, deve ser chamado preto e não negro, né? Porque, olha, a consciência dele é negra. Ah, esse cidadão é negro, mas tem uma mentalidade de branco. Essa é ótima, viu? Essa eu ouvi alguém dizer. É preto, mas tem mentalidade de branco. Meu Deus, que coisa absurda. Como é que um ser humano pode dizer uma tolice dessas? Pois é, agora é proibido. Se alguém disser isso, será preso. Mas então, tem o evolver aqui em ondulatório, que é a teoria da ondulação, que é o tobogã. É natural, não se sabe de quem é a autoria física. A física acha que é assim, né? E temos a teoria do rio, que a vida seria um rio que corre. Buda comparou isso, disse que o sábio não entra nesse rio. Ao contrário do que Heráclito disse, ele deve ficar de fora, e vendo apenas a vida correr sem entrar na água. Enquanto que nós entramos na água e aí somos arrastados por ela. Ou seja, caímos na roda do samsara e temos que rodar para o melhor ou para o pior. Mas basta você se imaginar. E imaginar você quando nasceu, já quando tinha consciência, 1 aninho, 2 aninhos, sei lá. Eu só me lembro de mim aos 6 anos de idade. E você vai vendo que em cada etapa da sua vida, né, aos 4 anos será uma coisa, e ao seu redor havia um meio. Depois, aos 10, 14 anos, outra. E a cada idade você vai ver, hoje com 76 anos,
tudo à minha volta é diferente. Pronto. Eu acho que está muito claro. É o evolver, ou a mudança, que pode ser do melhor para o pior, que é involução, ou pode ser do pior para o melhor, que é evolução. Né? Evolução é um termo que está ligado à teoria de Darwin. Eu não gosto dela. Né? É uma palavra que já está aderente a um conceito que, para mim, é completamente errado. Mas acho que eu expliquei. Acredito que expliquei. Então, vou mostrar pela última vez. No hinduísmo e no budismo, a representação é esta. A roda do samsara. Pronto. Então, dou por encerrado o meu vídeo, achando que eu expliquei o tema principal do nosso vídeo e da nossa série. Sendo assim, me despeço de vocês, agradecendo muito, né, porque vocês estão fazendo o vídeo crescer, o canal crescer, e agora, aos 35 minutos exatamente, eu me despeço de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Uma boa visualização.